ZC10 na Copa. Vamos falar agora no nosso canal, um canal especial, um canal diferente de quem entende, de quem sabe de futebol. Entendemos de futebol, mas não só do futebol. E nesse momento vamos falar da Copa do Mundo, junto com Marcelo Oliveira e Moisés Feitosa, que vai participar junto aqui do C10. Pois é, a Copa do Mundo começou aí com surpresas, algumas decepções e alguma também normalidade, né, em algumas situações. Eu digo normalidade, me refiro a Messi, que já disse para que veio com 3 gols, Mbappé também, que começou muito bem a Copa, Harry Kane, então aqueles de quem se esperavam algo de diferente. Talvez a única decepção, se eu posso dizer, foi Cristiano Ronaldo, que não foi bem na partida, não apareceu durante o jogo e Portugal empatou com Gana. E a seleção brasileira aqui, no meu entendimento, pegou uma das seleções mais difíceis da fase, né, da Copa do Mundo. Difícil no sentido de marcação, de força física. Aparentemente foi uma decepção, mas foi um resultado que a gente não tem muito que ficar tão cético, nem tão preocupado. Até porque outras grandes seleções, como a Espanha também, não conseguiram ganhar nos primeiros jogos, né? E vamos ver o que vai acontecer de agora por diante. Bem, eu estou entusiasmado com a Copa. Eu acho que o Brasil tem grandes chances, eu acho que nós temos grandes jogadores. Eu acho que o jogo do Marrocos foi um caso atípico. Aconteceu nervosismo e etc. Mas eu estou muito confiante. Obviamente que minha confiança passa por Neymar. Neymar estando bem, a gente vai longe. Agora, precisamos dele. Não sei se vocês concordam comigo, mas precisamos dele. Na verdade, o primeiro jogo é sempre assim, um jogo nervoso, um jogo de estreia, uma cobrança muito grande, até por tudo que aconteceu. E a seleção também aconteceram muitas mudanças e trouxe pela primeira vez um treinador de fora, que é algo diferente também, que não tínhamos costume de trazer para a seleção. E dentro desses períodos de preparação, olha quantos treinadores nós tivemos, e quanto esquema e quanta forma de jogar que cada treinador tentava colocar na seleção. Aí passou por Tite, passou por Ramon, passou por Diniz, Dorival e agora um treinador de fora para você ajustar esse esquema, porque treino é treino, jogo é jogo e Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eu acho assim que a esperança do Brasil continua sendo a presença de Neymar em campo. Tecnicamente, no meu entendimento, não tem o que discutir. Ele é muito diferente de todos que estão aí. Dentro da Copa, tecnicamente melhor que ele, eu diria que hoje só Messi. Tecnicamente, levando em consideração Neymar no auge da forma Mbappé, física. você não acha melhor, não? Tecnicamente não acho. Não. O Mbappé tem força física absurda, é um goleador nato, um cara que parece que ele joga mais na seleção da França do que em clubes, porque é impressionante. Tem 3 Copas do Mundo, já tem 15 gols, se não me engano, né? 12 gols em 3 Copas. Fez 5 gols em 2 partidas de Copa, contando com 3 da última final e 2 agora. Mas Neymar, tecnicamente, é absurdo. E a presença dele, nem que seja no banco, já passa uma certa confiança para os jogadores e uma certa intimidação para quem está do outro lado. Eu concordo, acho que Neymar, com 50%, já dá para fazer algo mais ou menos diferente. Com 70% já é absurdo. E se ele jogar com 90%, a gente é campeão. Eu acho que o mais importante de Neymar, com toda a técnica que a gente sabe que ele tem, é mudar justamente a postura dele das últimas Copas e do Neymar hoje, que não tem a mesma idade. Ele tem que usar a inteligência para tirar proveito daquilo que ele tem de melhor. Quanto mais distante ele ficar da área, mais ele vai apanhar. Ele não tem condições de dar a arrancada que ele dava no início da sua carreira. Então ele tem que ter a inteligência e a sabedoria para servir os atacantes e estar próximo da área. Porque nós sabemos que se Neymar tiver 2, 3 chances, ele não vai deixar de fazer gol. Se não fizer os 3, dentro dos 3, pelo menos 2 ou 1 ele vai fazer. E a gente vê que os atacantes de hoje têm muita dificuldade nas oportunidades que aparecem e é fundamental. Num campeonato normal, imagine numa Copa do Mundo que a pressão e a cobrança, e tem jogadores
acostumados a jogar nos melhores clubes e que hoje estão juntos na seleção. Na posição de Neymar, hoje, na situação física dele, na situação, não vou dizer situação esportiva, na situação física dele, com toda essa pressão negativa de grande parte da imprensa, isso tem peso na cabeça dele? Você acha que isso influencia diretamente? Eu sei que ele é profissional, eu sei que a cabeça dele é fantástica, mas nesse caso, por ele estar sensível pela situação dele, isso é negativo? Não, assim, às vezes as pessoas têm falado muito que Neymar está mal fisicamente, e nos últimos jogos antes dele se machucar, eu não conseguia enxergar isso. A ponto de fez aí uma pesquisa, ele corria igual a Vini Júnior, né, dentro do jogo. Então as pessoas ficam cobrando dele que quer que o Neymar faça o que ele fez antigamente, e gente, esqueça isso. Ele vai continuar usando a habilidade dele, mas de outra forma agora, com outra cabeça, com outra mente. Eu acho que isso é a coisa mais difícil. Primeiro, com todo o respeito dos times que Neymar tem jogado. Pô, ele jogava com Iniesta, ele jogava com Xavi, ele jogava com Daniel, ele jogava com Soares, com Messi, entendeu? Que ele nem pensava, ele se deslocava e já recebia a bola. Hoje ele fica na obrigação, quando essa bola não chega em qualidade, em condição dele fazer a jogada, ele é obrigado a vir para criar. Quando ele está chegando lá, já acabou a jogada, ele já perdeu. Isso aí, mentalmente, arrebenta o atleta. Vamos dizer, o time do Bahia, para vocês entenderem bem isso, que eu sofremos isso. Nós tínhamos um atacante, que era Renato, que era finalizador. Renato não era bom de domínio, ele não conseguia controlar a bola, era aquele cara para, no último momento ali, ele finalizar. Então, o que é que acontecia? Como o nosso time era muito rápido, a gente vinha, buscava a bola e dava em Renato. Quando a gente tentava se aproximar, a bola já foi perdida, a gente tinha que correr para poder marcar de novo, para ganhar a bola. E aí, o que foi que aconteceu? Que eu sempre falo que uma conquista, você não consegue sozinho, precisa de cada peça estar funcionando naquilo que é preciso dentro do conjunto. Entrou Charles. Quando a bola caía em Charles, ele não perdia a bola. O time ficou mais descansado, não se desgastava, porque Charles costurava, não perdia a bola, e era o tempo da gente chegar, se aproximar para fazer e dar continuidade de jogada. E isso o Neymar sofre demais, que a bola bate lá, volta. Ele tem que buscar, a bola não chega nele, e aí é complicado. Então, eu acho que, do ponto de vista de emoção, de suportar pressão, o Neymar suporta. Ele sofre pressão desde criança pela qualidade técnica dele, pela capacidade de definição que ele tem. Que é fantástico. É absurda. Eu acho que esse não é o problema. O problema é a questão mesmo da lesão. Ele pode estar, talvez, preocupado, não se sentindo tão seguro por conta da lesão que ele teve. Mas como hoje você tem uma tecnologia muito grande, comparando com a lesão de Romário, que foi mais ou menos a mesma, 28 anos atrás, quer dizer, a tecnologia, a medicina do esporte evoluiu muito. E se os médicos dizem, através de exames de última geração, que tem condição, então tem condição, vamos acreditar. Eu acho que deve ser poupado contra o Haiti, independente de ter jogado o primeiro jogo, inclusive, se ele tivesse jogado, porque é um jogo que o Brasil vai ganhar. E contra a Escócia ele começar com 15, 30 minutos no máximo, aí a minha opinião, sem conhecer certamente o que está acontecendo de fato com a evolução dele. E na segunda fase em diante, ele começar a entrar como titular. Metade, imagine, bicho, você jogando pelo seu país e metade do seu país torcendo contra você. Isso é inacreditável. Eu não acho que é metade. Não, eu acho que é muito menos da metade. Menos. Acho. Bem menos assim, a prova disso foi o clamor metade popular. da imprensa. Mas aí a imprensa é mais da metade. O clamor popular, o que fizeram quando o Neymar foi convocado, a emoção, pessoas chorando, comemorando, parecendo que o Brasil tinha ganhado um título de Copa do Mundo. Acho que o Neymar é muito querido, sim, mas tem lá sempre uma parcela que não gosta. Mas eu acho que ele realmente, ele sabe dessa responsabilidade, ele acredita no potencial dele. Eu acho que o Neymar está muito disposto a conquistar essa Copa, que infelizmente deve ser a última dele. Então eu não ficarei surpreso se Neymar fizer diferente e levar o Brasil muito mais longe do que a gente imagina. E eu consigo enxergar psicologicamente, foi feito um trabalho
de gigante em cima de Neymar, uma coisa que ele nunca tinha sofrido em todas as convocações, em todas as suas participações na seleção brasileira. Ele nunca enfrentou fora do campo uma situação que ele enfrentou, daquela pressão de que só ia ser convocado se tivesse 100%. Nunca ninguém vai estar 100%, mas o trabalho na mente, no organismo, no corpo de Neymar foi feito, uma inteligência fora do normal do treinador. A gente tem que reparar isso, e assim, que muitas pessoas não falam. Neymar está mais centrado do que ele era, está mais caseiro, ele fica com a filha dele, que é a coisa mais linda, né? Não tem aquela pressão que sempre estava tendo em termos familiar, da esposa, Não, ele está com alegria dentro de casa, e isso com certeza vai refletir também dentro do campo, que é importante. A gente não somos máquinas de chegar no campo e fazer dar tudo certo. É um trabalho, uma preparação para que as coisas consigam dar certo. Vamos dizer, muitas pessoas falam assim, de uma conquista, estou falando da nossa conquista, que foi a maior, que foi de campeão brasileiro. Não era construída dentro do campo, ela era construída fora, e com pessoas que a gente não fala que não participavam, mas a importância era muito grande. Eu sempre falo que as tias que faziam comida era importantíssima, porque quando ia fazer a comida, a tia ia fazer com alegria, porque ela participava em todos os momentos daquele grupo. A gente ganhava pouco, mas tirava um pouquinho para dividir com ela. Então, na hora que ela estava fazendo a comida, ela estava abençoando, ela não estava amaldiçoando. Exato. Falando assim, pô, eles estão comendo essa carne aqui, na minha casa não tem nada. Não, a gente dividia com ela. Era o pessoal que estava tratando do campo lá, para a gente não se machucar, não pisar no buraco. É a lavanderia que estava ajeitando a nossa roupa. Então, era um conjunto, e o reflexo vinha dentro do jogo, no resultado, na conquista, que estava fechado. E a gente sente isso na seleção. E não sei se foi proposital, mas o que Ancelotti fez de não garantir a presença de Neymar na Copa foi bom para ele, porque induziu a um autocuidado maior e desse comprometimento que você falou, que eu acho que é bem por aí, não é? Ele tem uma filha que já nasceu estrela. Coisa muito fofa, e assim, ele tá muito mais, ele tá diferente, a gente tem que admitir isso, e os que não gostam também tem. Eu sou fã de Neymar, minha seleção é Neymar mais 10, mas ele realmente mudou para melhor, e quero muito, torço muito pelo fato de ser brasileiro, pelo tamanho que ele tem no futebol. Acho que Neymar merece um título de Copa do Mundo, acho que ele merece, por tudo que ele já fez. Mudando rapidamente de assunto, nós teríamos, eu acho que todo mundo entende que Neymar é titular desse time. Se nós colocássemos Endrick de um lado, Vinícius Júnior do outro, um atacante, qualquer um deles, e Neymar ali no meio, isso no ataque, e o restante do time todo se defendendo, jogando para esses quatro, daria resultado? Seria o melhor time do Brasil? Pois eu vejo assim, que isso é um estudo. Se você tiver um time bem compactado, eu fiquei com medo um pouco da seleção, porque até quando eles conseguiam se compactar, eles estavam entrando muito na área, ficava muito próximo do goleiro. Eu não entendi aquilo ali, porque tem que sair. É aquela coisa, pô, você vai querer que eu dê a luva para vocês agarrarem? Sai da área, marca lá na frente. E eles, quando retornavam, se tem um bom chutador, ia meter gol de fora da área ali o tempo todo. Se é um time melhor. Para chutar de fora da área, ter coragem, ter confiança, ter um chute certeiro. O Brasil, na verdade, ia tomar uns gols ali de fora da área. Então, a questão da marcação, se tiver bem ajustada, a questão toda é essa, que você, quando passa do meio, você não pode deixar o time trocar passe. Isso aí é certo, a gente passou do meio, está se aproximando da área, tem que encostar a marcação, ninguém pode receber mais livre. E o Brasil, no último jogo, permitiu que os caras trabalhassem nas costas do meio, entre o meio e a zaga, recebendo as bolas, e não conseguia marcar ninguém. Parecia que nunca tinha treinado junto, um corre para lá, outro corre para cá. Agora, a gente que teve a experiência de jogar e sabe como é, não a questão da Copa do Mundo, mas não deixa de ser em finais, jogos importantes, a gente sabe que tem o nervosismo do primeiro jogo, isso acontece com toda a seleção. Eu acho que o peso
que eles sentiram. Parecia que tinha 2 sacos de cimento nas costas, porque o time do Marrocos, ele conseguia atacar com 5, com 6 com velocidade. Uma coisa diferente que a gente vê no Brasil. Toca a bola, mas na hora que aparece a brecha, eles não atacam para matar. E eles não. Quando ficava na marcação, ele tocava, mas quando saía, que tinha espaço, ele saía com vários jogadores. E a gente extremamente objetivo. Sentia que os jogadores brasileiros que tinha que marcar, estavam ficando para trás, correndo em direção ao gol do Brasil. Correndo junto com eles, eles atacando. Então, tem que se fechar. Se conseguir se fechar e coordenar ali e dar a bola, porque o time não vai ficar lá, o Brasil jogar no Rio com jogadores de qualidade, com melhor acerto no passe, a gente tem tudo para conseguir o nosso objetivo. Mas me diz uma coisa. Endrick, Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha. Seria a nossa melhor situação de ataque? Rapaz, eu colocaria tem o Luiz Henrique, que você pode botar, né? Tirar um pouco o Rafinha. O Brasil também não pode se abrir muito, tem que ter jogadores rápidos que consiga compor e fazer essa marcação rápida, né? E atacar rápido. A gente consegue o nosso objetivo, que é passar dessa primeira fase, e aí a gente vai estar mais inteiro. O que me preocupa na seleção brasileira é justamente a parte defensiva. Eu acho que do meio campo para frente temos mais opções do que a parte de trás. Me assusta um pouco, eu vi o Brasil realmente muito vulnerável, sobretudo no primeiro tempo. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, o Brasil não era o Brasil, era um time bem menor que o Brasil. E essa é a minha preocupação. Eu acho que Alisson talvez não seja o ideal como titular, de repente Ederson. Danilo acho que vai ter que entrar nesse time para fazer essa função de fechar mais, compactar mais ali. Mas ele não vai ter que subir, ele tem que ficar do meio campo para trás. Essa formação aí com esses 4 na frente vai impedir, digamos assim, que os laterais subam, né? E o Danilo não vai jogar como lateral, vai jogar como terceiro zagueiro e o Douglas Santos talvez como lateral, mas sem muito apoio, mais na parte física, na parte defensiva. E o melhor de zaga é que eu não vejo uma zaga ideal para o Brasil diante do que nós temos aí. Eu particularmente acho que Marquinhos é um jogador que tinha que ser um pouco mais agressivo enquanto zagueiro. Eu acho que ele é muito técnico e menos corpulento para zagueiro. Isso me preocupa muito. E pegou uma seleção forte, que é a seleção de Marrocos. E isso realmente me deixou muito preocupado. Mas do meio campo para frente nós temos opções. Endrick eu acho que é uma joia que o Brasil tem, que é um potencial muito grande, mas talvez de primeira não. Eu acho que Endrick talvez seja melhor no segundo tempo, para botar fogo no jogo, digamos assim. E tem o Matheus Cunha, né, que é um jogador que joga na Inglaterra, que é um jogador forte, que suporta bem a pressão, que pode tentar ajudar. Mas essa formação eu gostei. Você colocar Neymar, Vini, Rafinha e um atacante, que pode até ser Endrick, mas na minha opinião, mais no segundo tempo. Zé comentou sobre o Luiz Henrique. Eu realmente... Luiz Henrique, Endrick, Neymar e Vinícius Júnior. Bicho, um timaço. Ataque fantástico. A gente não perderia para ninguém no mundo com esse ataque. Esse ataque realmente é muito bom. Agora, não sei se os estilos combinariam, mas seria fantástico ter os jogadores em campo. A gente não pode esquecer também que a gente está jogando com o Ancelotti. O Ancelotti tem um tipo de futebol que não é o moderno, não é o do Marrocos. É diferente. Então, o italiano gosta muito da questão defensiva, ele prioriza mais defender do que atacar. Isso. Os times que ele passou, assim, ele foi o que foi no Real Madrid também, porque tem jogadores que decidem. Mas o estilo do jogo dele, ele é mais um estilo mais retranqueiro do que ofensivo, né? Mas assim, é o que eu sempre falo da questão do jogador dentro do campo. É claro que esse último jogo, o gol que o Brasil tomou, foi uma saída errada de Paquetá, que pegou o time meio aberto. Mas numa Copa do Mundo ou num campeonato que eles disputam, você não pode ficar olhando a bola e ficar disperso. A gente tinha dois zagueiros, e o cara estava livre. Antigamente no futebol era aquele ditado, eu não sei, hoje o futebol mudou muito. Fica essa marcação em linha. Sempre você botava um zagueiro marcando e o outro na sobra para fazer as coberturas. Hoje você viu que o cara recebeu a bola no meio dos dois e os dois tiveram que correr atrás.
onde se eu encosto nele e o outro está na sobra para a bola mais longa. Mas ali eu já paro a jogada. Hoje não, os clubes, essa questão da Europa, eu joguei na Espanha, e a Espanha tinha uma facilidade justamente por isso, se você conseguisse passar, você ia na cara do gol, porque eles marcavam em linha. E hoje a gente vê os clubes no Brasil jogando em linha, e agora a seleção também. Quando a bola foi metida, estavam os dois, um do lado do outro, e o cara no meio livre. Se um está encostado, mas é aquela questão, fica olhando a bola, está distraído, não está olhando o adversário, o que posição ele está. É a mesma coisa com o escanteio. Um escanteio eu tenho que estar tocando no atacante para saber onde é que ele está. Eu não posso ficar lá que nem um bobo olhando a bola e ele se deslocando para onde ele quer e acha o melhor. Então eu tenho que olhando a bola e olhando ele. Eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar sentindo ele para ele não ter a liberdade de ter ação primeiro do que eu. E essa bola aérea do Brasil me preocupa também, viu? Dentro da área do Brasil, eu não fico muito seguro com esse sistema defensivo do Brasil diante disso, não. Mas eu ainda acho que o Ancelotti vai conseguir, no decorrer da Copa, montar o time ideal, que infelizmente nós não temos. É absurdo falar isso, mas talvez das grandes seleções, as candidatas ao título, que eu acho que o Brasil é uma delas, a única que não tem um esquema tático definido, um time definido é o Brasil. Todos os outros têm, menos o Brasil. Então isso me preocupa um pouco. Mas como são 8 jogos agora, e essa fase e a próxima o Brasil passa, eu acho que teremos aí mais 4 jogos, aí sim, que a coisa vai ficar mais difícil. E ele tem que estar com o time realmente definido, com o esquema tático também. Porque a partir do próximo jogo muda tudo, né? Tem um ponto que é interessante na Copa, mudando já de assunto. Messi deu um show no último jogo dele. E já tem gente aqui no Brasil tentando colocar ele na mesma mesa que Pelé. O que é que vocês acham sobre isso? Pois eu acho muito difícil pela condição que tem hoje um atleta profissional, né? A condição no geral de acompanhamento, de alimentação, de tudo. Pelé jogou numa época também que não existia isso. Eu alcancei ainda a chuteira com prego, o meião que descia, você tinha que amarrar porque o peso descia da perna. E ele já tinha esse diferencial. Então você pegar o passado e trazer para hoje, é difícil essa comparação, né? E Pelé também conseguiu fazer um feito na questão da idade também, né? É importante isso. É um cara que do nada ele transformou. Se ele transformou e hoje nós temos outros jogadores, é porque ele lá atrás fez um caminho. Fez diferente. Ele fez diferente, né, para que os outros acompanhassem. A gente se espelha muito nisso, e contra tudo e contra todos, porque a questão do negro não é agora. Isso já existia lá atrás, todo esse enfrentamento, e ele fez o que fez, né, e era um jogador muito especial em tudo que ele fazia. Eu acho assim, Messi ganhou a última Copa com a Argentina. Se ganhar essa e ganhar a próxima, aí ele fica na prateleira de Pelé, né? Ganhar 3 Copas do Mundo, a primeira com 17 anos, ganhar a Copa de 70 fazendo o que ele fez, eu acho que isso já deixa Pelé num nível de, entre aspas, conforto muito grande. Além de tudo que o Zé falou, poxa, muito das jogadas, do posicionamento que você vê em campo hoje, ele foi o primeiro a pensar nisso 50 anos atrás, né? Estamos falando de uma época que você não tinha internet, não tinha tecnologia. Os jogos eram, na maioria das vezes, transmitidos pelo rádio. A televisão, poucas pessoas tinham acesso. E ainda assim, ele foi uma das pessoas mais conhecidas do mundo, né, naquela época. Então, assim, é algo absurdo. Então, o que o Zé falou, não dá para comparar ele hoje, mas uma coisa eu posso afirmar, que ele hoje seria muito maior do que ele foi naquela época. Tem um item também bem interessante, é que a camisa número 10. As camisas sempre tiveram um peso irrelevante durante o jogo. E justamente por causa de Pelé. A camisa número 10 hoje tem esse peso imenso por conta de Pelé. Mas hoje diminuiu também, né?
Até porque a gente não temos esse tipo de meia, Não tem diminuiu muito, a gente não tem construído jogadores desse nível, tecnicamente, de vestir as camisas número 10. Tanto que hoje veste camisa 88, veste 100, veste camisa 300. Não tá aquela coisa da camisa 10. Se a gente for pegar aí no passado recente, Alex, Djalminha, Zico, Ronaldinho, a gente vê o próprio Neymar hoje, jogadores diferentes. Hoje, qual que você vai pegar? Tem aí o meia do Cruzeiro que está se destacando, mas não é ao nível dos jogadores que a gente falou, né? Mas, pô, joguei com Pita. Pita é brincadeira, pô. Pita era brincadeira, de cá, entendeu? Então, assim, até o próprio Roberto Dinamite, né? Que era um 9, era um 10, era tudo. Roberto Dinamite, a gente realmente... Mas a gente torce, a gente espera que as pessoas que teve a oportunidade possam verdadeiramente dar sua contribuição para a juventude, para o jovem, passando essas mínimas coisas, porque a coisa ficou muito robô, porque também, antigamente, para jogar futebol, precisava ter dom. Se a gente abrisse a porta ali, entrasse alguém ali, a gente falava, esse aí joga bola. Mas era porque tinha brinco? Era porque tinha tatuagem? É porque tinha cabelo cortado assim? Não. O jeito, hoje a postura do cara, às vezes parece mais empresário, dançarino, cantor de pagode, de não sei o quê, né? E aquela coisa toda, mas que no futebol não está precisando ter dom mais. Depende da sua resiliência, depende da sua força, da sua determinação, para você vencer e galgar lugares grandes e coisas que muitos que tecnicamente era melhor não conseguiu alcançar. Teve algum momento da nossa passagem da seleção brasileira ou do próprio futebol brasileiro que nós focamos mais em ponta e deixamos os meias de lado? Você acha que isso ocorreu de alguma medida, em alguma forma? Também. É mudanças que você precisa agregar. Você não pode eliminar tudo de uma vez, né? Porque o futebol... a mudança foi radical. A gente deixou de ter meias e focamos muito em pontas. Porque não tem esses meias. A gente acabou de falar, esses meias não existem mais. Então, tecnicamente falando. Você acha, então, que não foi uma mudança estratégica? Ou seja, decidimos para o ponta. Naturalmente, no nosso jogo, sumiu o ponta. Sumiu o meia, desculpe. Porque com a mudança do futebol, a marcação e os treinadores também, ele fica exigindo muito que os pontas façam esse trabalho. Mas, às vezes, não é fazer o trabalho só por dentro. Aí está tirando aquela coisa dos pontas abertos. A gente tinha que adaptar justamente como eu jogava. Eu jogava por dentro, mas eu jogava por fora. Fazia jogada em velocidade pelas pontas. Mas Carlos é quarto homem, não é ponta. Mas eu fazia a função. A grande coisa é essa, que às vezes os treinadores querem que o ponta venha marcar e o cara perde a força para atacar, porque não é dele aquilo ali. Não é dele. Então tem que ajustar a marcação. Antigamente, os jogadores mais experientes, eu fui um jogo com Alfinete que jogou com Sócrates, jogou na época da democracia corintiana. Lateral direito. E a gente veio fazer um jogo, aqui amistoso, aqui na Fonte Nova, e veio Humberto, veio Cerezo, veio Alfinete, meus jogadores já com a idade avançada que já tinha parado para jogar contra o irmão de Wesley, jogar com os meninos novos. O que é que a gente fazia? Quando perdia a bola, a gente se colocava numa condição de ir pressionando ele para o que a gente queria, para poder roubar a bola. E ele vinha correndo, mas ele não conseguia passar porque a gente estava tudo fechado. E acabava ele entregando a bola. Então a questão da inteligência dessa mudança não é ficar nessa loucura que fica, mas você jogar o futebol sempre com inteligência. Antigamente muito mais lento, né? Você pensava, mas tecnicamente os caras sabiam bater na bola, os caras sabiam cruzar uma bola, né?
Comercialmente também é mais vendável hoje um jogador que jogue pelas pontas do que um criador. E realmente não tem mais camisa 10, né? Eu acho que Messi e Neymar, pode-se dizer, são talvez os dois últimos românticos, né, com a camisa 10. Porque o que está vindo aí tem Lamine Yamal, mas não é um 10 que você veja assim, algo mais diferente. Mas eu acho que esses dois, hoje em atividade, são os dois últimos que honram ainda a mística, a tradição da camisa 10. Tem o meu questionamento é em cima da posição de meia especificamente. Eu acho que com o advento de Neymar, Robinho e Neymar, o futebol, os jogadores brasileiros correram para as pontas. Eu não sei porquê, eu acho que a influência de Neymar foi tão grande que muitos craques foram para as pontas. E quer jogar de perna trocada. Aí você pergunta assim, por que você quer jogar de perna trocada? Ele não sabe explicar por que quer jogar de perna trocada. Mas quer jogar de perna trocada. Mas quer jogar, sim. E se eu te marcar por dentro, você vai fazer o quê? Você vai levar para a sua esquerda que é ruim? Não vai levar. Então eu vi um jogo aqui de Dodô, aquele que fraturou a perna no Beira-Rio, lá, o lateral esquerdo, que não sei quem foi que estava jogando com ele. O atacante que está no Bragantino, está no São Paulo, o pequenininho. Arthur, na Fonte Nova. Ele marcou Arthur por dentro, deixou a direita para ele. Ele ficava marcando por dentro e deixava... Arthur não ia porque ele queria cortar para dentro. Agora o gol do Brasil contra o Marrocos foi perna trocada. Vini Júnior sendo Vini Júnior, estava pela esquerda. Mas não são todos, isso que eu estou falando. Eles querem imitar o jogador. Aí o menino já cresce, não quer jogar no lado direito porque ele vê Vini Júnior jogando. Ele vê Rafinha jogando. Aí acha que todos têm que fazer. Não são todos. Não são todos. Mas aí, Zé, você esbarra então no clube, no técnico, na educação dos jogadores. Na formação, né? É na formação. A gente às vezes tira muita liberdade. A gente não pode tirar a liberdade. A gente tem que ensinar o lugar que é para fazer. Entendeu? Tem lugar que não é para fazer. Tem lugar, eu joguei uma vez aqui com o Danilo Rios. Era um jogo amistoso Trabalhei com ele. Um jogo amistoso do... a coisa com fome. É da Universal até. E eu peguei, e ele pegava a bola e saía correndo. Ele pegava a bola, saía correndo, os caras tomam porrada e ele não conseguia. Eu estava do lado dele e falei, Danilo, vem aqui, filho. Você sabe quem eu sou? Eu falei assim, brincando com ele. Não sei, pô, cara, então vamos combinar um negócio aqui, eu e você. Fique pelo lado esquerdo, eu vou ficar aqui pelo lado direito. Primeiro, você não tem força para sair daqui, para chegar na área lá. Você não tem força, você vai tomar porrada, não vai aguentar nem chutar a bola. Fique daquele lado que eu vou fazer essa bola chegar em você. Toda vez que eu pegar na bola, você pode se colocar que eu vou dar lá em você. Vou fazer o mesmo. Quando você pegar aqui, eu vou estar do outro lado para você dar bola em mim. Ele teve distensão no jogo, porque toda bola que eu dar, ele chutando bola toda hora. Então são detalhes que você tem que tirar proveito. Você não pode pegar o menino e falar, não faça isso. Não. Você tem que deixar. Hoje, os treinadores, as pessoas que estão educando aí o futebol, ele não deixa. É 1, 2, vira, toca, dá pro goleiro, dá não sei o que, já tá isso. É um negócio, antigamente, você pegava o zagueiro, ele fazia o lançamento. Aldair para Ele fazia o lançamento. Ele não jogava. Primeira coisa do zagueiro, a bola tá vindo pro zagueiro, ele já tá olhando pro goleiro para dar pro goleiro. Aí, eu não consigo entender porque o goleiro pega, é apertado, arriscado errar, aí ele é que faz o lançamento, quer dizer que o goleiro sabe bater na bola e o zagueiro não? Eu não entendo. Sim, Moisés, você acha que os clubes têm culpa nisso? Essa mudança radical de você, entre aspas, finalizar o meia e priorizar os jogadores de ponta? Priorizar as posições específicas de jogador de ponta, não sei se para o mercado, não sei se natural do clube. Eu acho que da formação, né, desde a categoria de base, pode ser que sim, que realmente não tenha dado a liberdade devida aos jogadores e tendencia, ou a própria atleta, né, que já tem como ídolo esses jogadores, tendem a jogar na posição deles.
Mas eu acho que é uma questão técnica também, viu? Eu acho que a geração está passando por uma fase que tecnicamente está abaixo do que já tivemos de camisa 10. E aí vai para a ponta, vai fazer algo diferente, porque criar mesmo a qualidade técnica é o mais difícil. Se fala muito da condição física de Neymar, mas o mais difícil ele já tem, que é a genialidade. O físico, rapaz, ele com 70% ele vai embora. Mas é justamente isso. Eu vejo também, por outro lado, a grande dificuldade, os jogadores mais técnicos, às vezes eles são menores. E hoje no futebol tá com essa ideia Física, né? de fisicamente o jogador tem que ser encorpado, ele tem que ser forte, ele tem que ter mais corpo. E hoje os jogadores que são mais técnicos, eles são sempre menores. Inclusive até fora do Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, começou a aparecer meias menores, né? Magrinhos. Que não são muito altos. A gente vê jogadores tecnicamente vir jogar aqui, como a Arrascaeta, você vai ver é pequeno, ele não é alto. O próprio Messi, né? Né? Os jogadores são menores. Mas no Brasil estão muito assim. A base chega e fala, você precisa do menino forte, encorpado. Você leva um menino habilidoso, eles olham assim, mas esse daqui tem quantos anos? Esse daqui tem 13. O de cá tem 12. Mas quando ele chegar em 15, esse daqui desenvolveu fisicamente que não vai conseguir confrontar com outro. A conta deles é essa. É. Não é a conta de que esse aqui é melhor tecnicamente, é mais fraco em termos de coisa, mas a gente não é lutador, não. Você tem que fazer uma preparação para você chegar antes na bola. Você tem que tirar a bola, não é ir para o confronto para ficar se batendo. Você tem que passar ideia, passar visão de treinamento, que ele pode ter o braço não muito forte, mas que ele saiba usar o braço para se proteger. Vamos por esse caminho de ensinar isso ao menino mais habilidoso, que ele consiga tirar a vantagem do outro que é mais forte, usando a técnica de chegar primeiro, usando a proteção também, que hoje mudou também o futebol. Antigamente você tomava 10 faltas para tomar um amarelo, pô. O cara te matava, acabou, e não utilizou um monte de jogador por conta disso. Hoje, se o cara der um pitoque, ele é expulso, pô. E a gente não vê os jogadores brasileiros tentando muito mais, depois de ter essa segurança, essa proteção. Pô, ia jogar contra o cara falava assim, vou te matar, vou te quebrar. E quebrava mesmo, o cara te tirava do campo, te dava murro sem bola, o cara fazia de tudo. Hoje você não vê mais isso, pô. E se eu falar isso pra você, sem colocar a mão na boca e a câmera pegar, ele vai embora. Imagina. Ameaça. O cara Entendeu? foi embora aí porque fez o gesto aí. É. Uns 2 ou 3 já. Entendeu? Mas eu acho também que tem que usar mais. Se você tem a segurança do recurso técnico, da tecnologia, o jogador tem que usar mais. Tem que usar mais. Agora, você falou mais cedo que Neymar tem que jogar mais perto da área para tomar menos pancada. Também o cara vai concordo. ficar com medo, Vai pô. ficar com medo, porque ele pode fazer algo diferente ali. Sim, se mais próximo. Entendeu? Mas hoje realmente o jogador tem essa proteção da tecnologia para usar mais dentro do campo. Eu insisto no processo do meia porque eu acho que isso danificou o futebol brasileiro. Grande parte de nossa inteligência no futebol era do meia. E hoje a gente tem pouquíssimos meias de qualidade, como tem na Europa. A Europa tem muitos meias. O Marcelo acha Portugal, assim, Espanha, França, tem muito jogador bom nessa posição. Jogador bom. Eu não vejo um jogador muito diferente, assim, dizer, poxa, esse cara é um camisa 10 dos velhos tempos, não tem. E assim, uma coisa que pode ser que eu esteja errado, mas gramado sintético, com pouca malandragem, eu acho que isso também tira um pouco do cognitivo da criança. O garoto que quer ser jogador de futebol, que joga no campo sintético, com a chuteirinha dele, dentro dos padrões, perde um pouco da malemolência, da mobilidade, da capacidade de improviso, da visão periférica que um atleta, que um camisa 10 de verdade tem que ter. Eu acho que isso também interfere, além da formação dele, essa condição melhor que ele tem para jogar, entre aspas, interfere negativamente no caso. Zé, você que é professor de futebol, você tem centros de treinamento, você tem um projeto do Santos, tem o seu projeto. Isso que Moisés falou, o jogador no seu dia a dia, com todas as dificuldades de jogar bola, um campo bonitinho, um campo torto, isso pesa? Isso tem um peso grande? Muito, pesa muito. Eu costumo falar para os meninos lá na escola,
se ele sabe o que é pega-pega, o que é picula. Ele não sabe nem o que lado vai isso. Se você mandar um menino subir numa árvore, você está arriscado ele cair da árvore. Se mandar ele pular um muro, ele vai se arrebentar, bate a canela no muro porque ele não tem coordenação, ele não sabe nem andar, ele não sabe pisar. Como é que ele vai dominar uma bola? Como é que ele vai ter essa técnica que o passado tinha? Justamente por conta disso também. A bola batia numa pedra, ela subia. Eu tinha que fazer o movimento rápido para dominar a bola. Na outra, ela batia e ia no chão. Eu tinha que fazer o movimento para o que eu estava esperando. Não era mais. Então o campo hoje sintético tem essa facilidade, mas tem também de não trabalhar a necessidade dele, de um bom domínio, de um bom desempenho, de saber fazer as coisas no momento certo, e aí dificulta no dia a dia. Aí começa o outro lado, que eles não querem aprender, ele não quer fazer repetições, ele acha que sabe tudo, que já é craque, que já saiu lá no Instagram dele, que tirou foto, que e pronto. Pois é, Zé, você comentou comigo sobre isso, que está tendo um caso bem interessante do comportamento social das crianças. E que isso está diretamente influenciando o comportamento no jogo. De fato isso está acontecendo, bicho? A internet está entrando desse jeito na cabeça das crianças? Muito. O menino assim, são coisas rápidas e importantes. Você chega assim pro menino e fala, como é seu nome? Ele demora um tempo para responder o nome dele. Você estuda onde? Aí responde. Você mora onde? Ele não sabe. Eles estão desligados. Parece que é um déficit de que a bola passa, ele está no mundo da lua. Ela foi para lá, aí agora acordei, aí vou pegar a bola. Eu pego os meninos, como hoje mesmo. Hoje de manhã estava treinando. Eu falo, joga a bola na perna direita. Joga a bola na perna esquerda. Quando a bola vem na mão dele, ele pega a bola, ele dá uma parada. Em que perna ele vai jogar? Ele não tem a dinâmica de falar, não, perna direita, perna esquerda, perna direita. Não, a bola chega na mão dele, ele para. Ah, tá, é a esquerda. Ah, tá, é a direita. Isso é grave. É grave isso aí. Imagine para você jogar. Eu falei para eles, olha, a bola está na sua mão. Você vai ter que jogar com o pé. Aí eu estou falando para você, jogue a bola no joelho dele. Você não consegue fazer uma conta, você não consegue ter a ideia. Um dia que está o joelho dele é uma conta, você tem que pensar. É sua mente, você vai ter que fazer isso com o pé, não é com a mão. Então, se você não faz com a mão, a sua cabeça vai fazer com o pé? Não faz, acabei de falar hoje de manhã. Não tem cabimento, é tudo pensado, não é de qualquer jeito. Aí eu falo para ele, ó, vai fazer agora o passe com o joelho. Bota um lá e o outro cá, vai fazer com o joelho. Dá o passe, porque é uma coisa que pode acontecer. É uma jogada rápida, que você até para fazer um gol, você tem que ter a postura de estar na ponta do pé, de fazer a batida no joelho. Eles não conseguem fazer. Ele vai fazer isso jogando futebol, ele vai fazer isso na marcação. Ele não treina, ele não sabe fazer. Ele não sabe que dominar a bola e tem que descer na ponta do pé para fazer um movimento já seguido. Ele desce, planta as pernas e não consegue fazer a outra parte. Esse déficit de atenção aí é muito sério, é muito grave. Sim. Isso interfere diretamente na capacidade cognitiva do atleta. Então, assim, quando você fala de meia, camisa 10, criação requer inteligência. E altíssima Inteligência atenção. tem que ter atenção, tem que ter o cognitivo bem preparado. E se o garoto ele não tem, por questões diversas, fica difícil você produzir craque de verdade. Às vezes ele pode até ter uma condição de ser um craque, ter um talento diferente, mas a capacidade intelectual dele não acompanha. Então isso é gravíssimo, o que o Zé Carlos falou. É assustador, porque realmente, como fazer para trabalhar em cima disso, né? Não sei, realmente eu não sei. Eu faço esse trabalho, não é um trabalho fácil, é como o próprio Tele falou, isso aí você tem que fazer na categoria iniciante, você não vai ter tempo para fazer isso no profissional. Não tem. E assim, ninguém quer fazer isso, a verdade é essa. Esse ensinamento é um preço que você paga para ter repetição, para estar ali. Ninguém gosta de ser reclamado toda hora e nem tá reclamando toda hora. Eu falo para eles, eu aprendi, tá falando com Moisés aqui,
não vai falar comigo. Tá falando com o Marcelo aqui, não vai falar porque eu estou corrigindo. Eu estou consertando uma coisa que não é minha, mas que eu posso fazer errada. Então, meu crescimento é gigantesco. E eles não, pô. Eu costumo falar um negócio que, pô, um negócio assim, que aí é fora do campo, porque o campo é um ensinamento da vida diária. E eu falo assim, eu cresci, pô, vendo os pombos. Eu vi os pombos voando. Aí eles estavam ali comendo milho, comendo alguma coisa. Se viesse um movimento de uma pessoa, ou viesse um carro, o pombo voava, ele não ficava. E hoje eu consigo ter esse parâmetro, que o pombo só sai do lugar. No último momento você vem com um carro, não sei se vocês já perceberam isso. Se acostumou com a Vai, você encosta, o pombo não sai. Na última hora que ele sai, pô. Assim tá a vida das pessoas. Tá parecendo, me desculpe, um zumbi. Você anda na rua, o pessoal tá com celular, o carro vem, ele tá passando, ele tá desligado. Não só a questão do celular, mas a questão também dos problemas que sofre no dia a dia, que vem afetando as pessoas. E até isso era muito coisa. Ah, mas a mãe conseguiu passar para o filho porque passou por isso. O menino estava ali na barriga, o sofrimento, a vida, a coisa. Falavam muito sobre isso. Eu creio que isso está acontecendo nos dias de hoje com mais intensidade por tudo que tem acontecido.